Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como vocês viram aí na descrição, eu estou de mudança, né? Mas antes de falar dessa mudança de estado barra cidade, né? Vou contar um pouquinho para vocês como foi a nossa trajetória aqui na cidade de Cascavel, no Paraná. Nos mudamos no final de 2018, né? E a gente morou numa casa aqui, lembrando aqui, né, recapitulando, eu sempre morei no mesmo bairro aqui, então o tempo que eu estou aqui sempre foi no mesmo bairro, né? Só mudei assim de rua, né? Mais ou menos isso, para vocês conseguirem entender melhor. Então, nessa primeira casa que eu morei aqui, foi o menos tempo também que eu fiquei lá. A gente ficou nessa casa durante 15 dias, mais ou menos, né? Que eu me lembro, foi menos de um mês que a gente ficou lá. Todas as casas que eu morei também eram de fundo, né? Nunca morei em uma casa sozinha, sempre foi o dono na frente, a gente atrás, ou o dono do lado, né? E aqui, né, é bem comum isso. Então, nessa primeira casa, tinha uma mulher com uma filha que tinha problemas mentais, né? E acabou ficando um pouco estranho pra gente ficar lá, porque essa moça, né, ela tinha surtos e a gente rapidamente percebeu e se mudou em menos de um mês. A gente conseguiu se mudar bem pertinho, né? Uma rua para cima. Nessa outra casa, a gente mudou e após um tempinho já colocaram à venda, né, o terreno ali. Esse terreno, ele já tinha, é, vamos falar assim, 4 casas, né? Casas divididas. Então, eu morei nessas da frente, que era dividida com um dos irmãos ali, e na nossa frente tinha a dona e nos fundos o filho dela. Então eles colocaram essa casa à venda, mas a gente sabe, né, que demora bastante para conseguir vender, né? E acabou que essa dona da casa, por ser de idade, eu acho que mais de 70 anos, ela logo faleceu. Nisso a gente viu como um problema também para continuar ali. E acabou que os filhos, né, que esse negócio de querer vender casa, e várias coisas ali, divisão de bens, a gente saiu dessa casa. E assim que a gente saiu dessa casa, encontramos outra que era algumas quadras dali, né? Não era muito longe, dava cerca de 1 quilômetro, né? Então, pertinho. Não mudou muita coisa pra gente, né? E nos mudamos pra lá. Essa casa tem bastante vídeo que eu comecei mesmo, né, a focar no YouTube, foi lá nessa casa. Então, tem várias gravações aí que vocês puderam ver, quem está acompanhando desde o início aqui do meu canal, né? E ali nessa casa, a gente morava bem no fundo, era uma casa até grande, gente. Eu mudei bem antes de engravidar, né? Então era um lugar bem tranquilo pra gente. Na frente morava a dona da casa, porém ela era cadeirante, né? Ela tinha essa deficiência e também tinha o filho dela lá. E o filho dele, no começo a gente não tinha percebido isso, mas depois a gente foi percebendo que ele tinha muito interesse, né? Nas coisas da mãe dele. E no fim das contas, a gente mudou. E mudamos as peças para não causar problemas, né? Como vocês devem ter percebido aí, né? Todos os locais que a gente mudou, ou a pessoa queria vender, ou eram os filhos que queria. Então, assim, é um rolo, sabe, gente? Morar de fundo não aconselho vocês, né? Principalmente, assim, se são pessoas distintas, né? Porque acaba dando muito problema. E o que é que acontece em relação a isso daí? A gente precisou mudar as peças. E a Catarina estava com 8 meses. E como a gente não ia conseguir alugar nenhuma casa naquele devido momento, né? Aqui é super burocrático para conseguir alugar uma casa. Para quem mora aqui nessa região, é muito, muito difícil mesmo para conseguir alugar. Então fomos morar no fundo da casa da minha mãe. E ficamos 3 meses lá morando nos fundos. Lá tinha 2 peças, né? E assim foi um momento bem complicado pra gente. E como a gente estava naquela situação ali, morando nos fundos, né? Os nossos móveis, como não coube tudo nessa casa que a gente estava no fundo lá da casa da mãe, a gente deixou na varanda, né?
Porém, algumas coisas eu vi que já estava querendo estragar, porque chove bastante, né? Optou por ir embora, né? E vendemos muitas coisas. Tinha coisas que a gente comprou, novinha mesmo, sabe? E a gente fez esse desapego e no fim das contas começou a dar errado essa questão de ir para lá, né? A gente tinha um carro e não conseguia vender esse carro de jeito nenhum. A gente vendeu os móveis, mas o carro, que era o principal para a gente conseguir ter condições financeiras boas lá, a gente não conseguiu. Não conseguiu vender esse carro. Foi um empecilho atrás de empecilho, né? E aconteceu tudo isso daí quando a Catarina estava quase para completar um ano, né, 11 meses e alguns dias, a gente alugou essa casa que estamos atualmente, né. A princípio, muito tranquilo aqui, um lote muito grande mesmo, então eu moro bem nos fundos, tem um espaço todo aqui na frente, tanto atrás, porém aqui também são irmãos, né, então eles ganharam aqui de herança. E esse lote ele dava até na outra rua, mas foi dividido. Então ele é dividido, essa parte aqui dos fundos, né? Ela é dividida e mora o restante lá, né? Alugaram e ficou essa parte aqui. O pessoal da frente e o do meio são irmãos e eles que estavam cuidando dessa questão aqui da casa, né? Para alugar ou para fazer alguma coisa, para cuidar realmente, enquanto esse outro irmão, que é dono dessa casa que estamos, estava ausente. Bom, o homem que mora aqui no meio, ele tem deficiência, então ele é meio que não acamado, né? Porque ele faz alguns movimentos e tudo, porém ele é mais inválido, né? E com isso aí, o da frente, que a gente fazia pagamento de aluguel, a gente conversava tudo a respeito da casa, né? E esse mês, inclusive, a gente completou um ano. A Catarina faz 2 anos, né? A gente mudou um pouquinho antes dela completar um. Então, fez exatamente um ano que a gente estava nessa casa. E, de repente mesmo, ele pegou e falou, olha, o aluguel de vocês vai estar um dia, vocês não precisam pagar esse aluguel e vocês procuram outra casa, né? Que o meu irmão, né, que estava ausente, ele irá voltar a morar aí. Então, ele quer a casa de volta e eu não sei a data que ele vai voltar. Porém, gente, um fato aqui que aconteceu. Uma semaninha antes disso tudo acontecer, de pedirem pra gente desocupar a casa, eu e meu marido já estavam conversando a respeito da gente voltar, né, lá pro interior de São Paulo, porque ficou apenas eu aqui, né? Eu tenho uma tia e primos, porém a gente não é tão próximo assim, né? E é bem longe também para mim visitar eles. Mas assim, outras pessoas a gente não tem aqui. Na época que eu me mudei, eu vim com a minha mãe, meu padrasto, irmãos, né, e afins. E eles se mudaram no fim desse ano, né, que passou, 2023, em dezembro. Eles se mudaram e ficou apenas a gente, né? Até que demoramos bastante para decidir se a gente iria ou não. Então a gente estava analisando, né, essa questão de voltar, meu marido procurar serviço por lá e a gente morar na casa que a gente morou quando iniciamos o nosso relacionamento, né? Então, mais uma história para vocês, né? E vocês já estão acostumados, que eu falo bastante. Quando eu começo a falar, gente, é difícil parar. Bom, então, eu e meu marido já moramos nessa casa que iremos mudar, né? Na época, essa casa estava sozinha, não tinha ninguém. E os avós do meu marido moravam na parte de cima, né? Lá, gente, é sítio, então dá para fazer umas 300 casas, viu? Porque é muito, muito grande mesmo, né? Então tem, nossa, muito, muito espaço lá, né? Dá pra gente construir outra casa, dá pra continuar com essa, dá pra modificar essa casa, né? Dá pra fazer muita coisa mesmo, né? Quando a gente mudar, eu vou gravar demais pra vocês, mostrando, nossa, vários detalhes. Então, o que que acontece? A gente já morou lá no início do nosso relacionamento. Porém, como eu me casei menor de idade, quando a minha mãe decidiu vir aqui, vim junto, né? Pra não dar problemas na justiça e afins. Bom, com isso aí, a gente veio, eu vim primeiro, depois de 3 meses meu marido pegou e veio. Toda essa história aí que eu falei pra vocês, né, até chegar nessa decisão que tomamos.
Então, a gente estava conversando se a gente voltava, se não voltava, o que a gente fazia. Eu sempre falando que seja feita a vontade de Deus. Se for dar certo da gente ir, as coisas vão correr bem, as coisas vão fluir, vai acontecer, né? Vai dar certo pra gente ir realmente. E isso daí a gente conversando, né, ao decorrer dessa semana. Ok, um dia antes de falarem pra gente sair da casa, desocupar, meu marido conversou bastante com o avô dele, que atualmente ele está nessa casa. Bom, ele é viúvo, né? E a casa que ele morava, a mãe do meu marido mora, então ela mora nessa casa com os filhos e marido. Nessa outra casa tá o avô do meu marido sozinho, porém ele tá namorando, né, faz cerca de 2 anos e provavelmente ou ele vai ficar lá na cidade com essa mulher ou eles vão construir outra casa, porque eles consideram a casa lá que tem muito grande, né? E conversando, ele aconselhou a gente a voltar sim, e parece que lá está melhor em relação a empregos, né? Então a gente quis essa oportunidade, mas eu falei novamente com o meu marido, seja conforme a vontade de Deus, né? Vamos pensar. E ok, né? A gente conversou, passou um tempinho, não dormimos. No outro dia, no dia seguinte, meu marido teve essa notícia logo de cara e não trabalhar. Aí eu falei, é isso mesmo? Vamos ter que mudar. E vamos pra lá, porque não dá tempo, gente. É menos de 10 dias, né? A gente foi informado menos de 10 dias. Então, para conseguir uma casa, né, para correr atrás disso, a cidade grande e poucas casas disponíveis, então é muito difícil, né? E assim, se a gente não tem parente aqui para nos ajudar nesse quesito ali, de ficar uns dias na casa, de ajudar nessa procura, não teve realmente jeito, né? Então, eu considero que essa foi a vontade de Deus, que a gente voltasse, né, para esse local. Então, esse vídeo eu quero colocar ao ar ainda hoje, vou tentar editar e colocar aí para vocês, tá? Porque as coisas estão indo muito rápido, assim, que a gente decidiu que ia, foi bênção atrás de bênção. Coloquei algumas coisas para doar, em questão de roupa, coberta, travesseiro, esses itens aí que deu para doar, eu doei. E tem coisas que eu coloquei à venda. E foi rapidinho, no mesmo dia a gente já começou a vender uma coisa, vender outra, né? E já tá no terceiro dia aí nesse negócio de venda e arrumando tudo, né? Então muitas coisas eu já consegui embalar. Vamos de ônibus, né? Não falei ainda para vocês, mas vamos de ônibus. É uma viagem muito longa, gente. Vocês acompanhou, né? Aquele vlog que eu fiz, arrumando as malas, né? E era um passeio feito para visitar os familiares, né? Vocês devem ter acompanhado, porque está mais tempo aqui. Bom, então é 19 horas. A gente fala 19 horas, né? Em relógio, sim, seria 16 horas. Porém, tem as paradas do ônibus, tem a limpeza, né, trânsito, tudo mais, e acaba dando cerca de 19 horas. E a gente acaba pegando um ônibus aqui de Cascavel e vai direto para São José do Rio Preto. De São José do Rio Preto a gente vai para Bebedouro. De lá que a gente vai realmente para o local que vamos morar, né? Então, assim, é muito longa a viagem. Bom, pessoal, então eu quero estar gravando para vocês, né? No dia mesmo que a gente for, já indo, lá como que vai ser, se a gente vai reformar essa casa ou se vai construir outra, né? Então, eu vou mostrando pra vocês, vocês vão acompanhar tudo bem de pertinho mesmo, né? Assim que eu gravar, já quero editar, já quero postar, né? Eu estou trabalhando aqui, meu marido também continua trabalhando. Vou tentar trabalhar até, assim, uns 3 dias antes, mais ou menos isso, né? Eu já avisei lá onde eu trabalho, meu marido já avisou onde ele trabalha, né? Mas enquanto a gente está aqui, vamos trabalhando, vamos organizando tudo. Lá, novamente, eu irei parar de trabalhar, porque meu marido precisa se estabilizar, né, nesse novo trabalho, né, que ele vai correr atrás de outro. Então, ele precisa se estabilizar, ver como que vai ser, né, se eu vou trabalhar, se vai ter uma oportunidade, mas, a princípio, eu não irei. Irei ficar em casa, nos adaptando ali, né, nova rotina, novas coisas. Então, a princípio, é isso. Bom, pessoal, assim eu finalizo o vídeo aqui para vocês, né? Eu fiquei um tempinho sem gravar, porque aconteceram outras coisas antes, muita correria, e eu gosto de gravar os vídeos bem feitos aqui, né? Então é isso. Obrigada por me assistir até aqui.
Se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aí, ativa as notificações, deixa o seu like, comenta, compartilha, né, para me ajudar a seguir monetizar. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Beijos e até o próximo